Fala, vencedores, estamos aqui com mais um vídeo. A salvação, ela se perde ou não se perde? Já eu vou explicar para você, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like se você gostar desse vídeo, tá bom? É um assunto bem polêmico aí no meio dos cristãos, mas o que eu vou apresentar para você não é aquilo que eu acho, não é baseado naquilo que eu acho ou numa doutrina tal. Mas o que eu vou te falar é apresentado na palavra. Só que muitas pessoas interpretam de um jeito diferente de outras, né? E por isso que vivem aí essa discussão. Mas o que a gente tem que analisar? Salvação se perde ou não? Depende. Como assim? Preste atenção. A gente é corpo, alma e espírito. A palavra de Deus, inclusive, fala isso. Nós somos corpo, alma e espírito. Existe um corpo espiritual e esse corpo físico, né? A nossa alma, ela se conecta. Ou seja, Deus ele nos deu a matéria, um corpo físico para a gente interagir com as coisas naturais e nos deu um corpo espiritual para a gente interagir com o mundo espiritual. Então, qual o momento em que eu perco a minha salvação? Primeiro vamos entender o que aconteceu lá no Éden. Olha só, antes o Espírito de Deus estava com o Espírito de Adão e era um. Quando Adão pecou, Deus falou que ele ia morrer e realmente morreu, só que foi de uma forma espiritual. Deus ele não mentiu e nem o diabo também ele não mentiu. O diabo falou que eles não iam morrer e Deus falou que eles iam morrer. Quem está certo, quem está errado? Nenhum. Agora, o que a gente tem que analisar? De que morte está falando? Morte espiritual, do corpo, da alma? A gente tem que analisar sempre isso daí, tá? Antes da gente falar de salvação. Quando Adão ele comeu do fruto, o Espírito de Deus se afastou do Espírito de Adão. Ou seja, se desconectou, não é nem que se afastou, se desconectou. E quando se desconectou, o espírito de Adão se tornou morto. E o Espírito de Deus já não estava mais em Adão. Agora, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha, descia, fazia o que tinha que fazer através da vida de uma pessoa, de um profeta, e depois subia de novo. Agora, no Novo Testamento, na Era da Graça, é o período que a gente está vivendo, Cristo, ele veio nos interligar mais uma vez com o Pai. Porque o pecado entrou por um homem, que é Adão, primeiro Adão, e saiu por um homem, que é Cristo. Então, vamos analisar uma coisa. Quando Cristo morreu por nós, ele meio que nos conectou. Quando eu creio em Cristo, meu espírito está conectado com o Espírito de Deus. Então, quando eu creio em Cristo, meu corpo espiritual, preste atenção, o meu corpo espiritual já está salvo. Então, quando alguém te perguntar, você já está salvo? Você pode dizer, eu já estou salvo. Essa salvação do corpo espiritual, você não se perde. Uma vez que você aceita Jesus, uma vez que você crê em Jesus, você se torna filho de Deus. E você tem o corpo espiritual já está salvo. Agora vamos analisar uma coisa. Preste atenção. O corpo espiritual é aonde a sua alma vai se conectar. Né? Vai se conectar quando o seu corpo físico morrer. Então, o que isso quer dizer quando eu estou salvo? O meu corpo espiritual está salvo. Quer dizer que eu não vou para o inferno. Porque para você ir para o inferno, você tem que estar fora de Cristo. Quando você está com Cristo, Romanos 8 diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É aqueles que creem. Então, quando eu creio em Cristo, eu recebo a salvação comum no meu espírito. Existem dois tipos de salvação, em dois aspectos, na verdade. Existe uma salvação, mas em dois aspectos. Como assim? Essa primeira que eu falei, que é no espírito, ou seja, eu não vou para o inferno, e existe a outra salvação que se chama soteria do grego,
Essa primeira que eu falei se chama sozo, que é a salvação comum. É aquela salvação que o ladrão teve lá na cruz. De repente você não está concordando. De repente você fala assim, não concordo com isso. É só você analisar aquela passagem do ladrão lá em Lucas 23, 46, tá bom? Ladrão, ele teve a salvação comum, sozo. Ou seja, o espírito dele foi salvo. O corpo espiritual dele foi salvo. Então a alma se conecta com o corpo espiritual dele que já está salvo. Não vai para o inferno. Mas como que um ladrão, como que um bandido, ele foi salvo? Mas ele recebeu só a salvação comum. Aqui Jesus quer entregar para você é além dessa salvação. Como assim? Ele quer entregar a salvação completa, que é a salvação com o reino, que é você reinar, você ter recompensa, você ter uma coroa. Essa salvação se chama soteria. Essa sim, eu estou sendo salvo. A minha alma está sendo preparada para me reinar. Então, primeira salvação que é sozo, anota aí. Primeira salvação é sozo, é a salvação comum. Ou seja, eu só tô livre do inferno porque eu creio em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 fala assim que a salvação é pela graça. Né? É pela graça, não vem de vós, mas é dom de Deus, dom é presente. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é as minhas obras boas que me livram do inferno, mas é o fato de eu crer em Jesus, porque foi Jesus que pagou o preço. Então a minha justiça não importa, o que importa é a justiça de Jesus. Então nesse quesito, essa salvação comum, Cristo já pagou o preço. E ele te dá ela de presente quando você crê. Foi o que aconteceu com o ladrão. Por isso que ele foi salvo. Agora, ele não vai reinar. Por quê? Porque as obras dele não correspondiam ao reino. As obras de quem vai reinar no reino de Cristo. Então, não sei se você sabe, mas vai se estabelecer um reino aqui na terra. Deus ele vai descer e vai habitar com a gente aqui. E o que vai determinar se você vai reinar ou não, se você vai ser um cristão vencedor ou não, é as suas atitudes. Porque essa salvação, soteria, é a salvação mais completa. Além de eu ser livre do inferno, eu vou reinar, vou ter recompensa e vou ter coroa. Então, quando alguém te perguntar, você está salvo? Você pode dizer, eu estou salvo. Mas você pode dizer também, estou sendo salvo. Que salvação? Qual a salvação? Preste atenção. Você foi salvo no Espírito, você que crê em Jesus. Está sendo salvo na alma para o reino. Sendo salvo na alma. Como assim, pastor? A palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Então é a palavra que salva a nossa alma. O que salva o nosso espírito é a fé que temos em Cristo Jesus. A palavra salva a nossa alma. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos confronta e nos transforma. Nos transforma de uma forma em que faz com que a nossa natureza, a natureza do nosso psique, da nossa alma, se pareça cada vez mais com a natureza de Deus. Esse é o objetivo. E Cristo fala assim, o reino dos céus é tomado por esforço. Agora sim. Você vê, quando separa as coisas, fica mais fácil de entender. Por isso que existe essa confusão. Muitos cristãos ficam mais de 10 anos na igreja com medo de ir para o inferno porque errou, porque fez isso. Ei, presta atenção. Você só vai para o inferno se você não crê em Cristo. Agora, se você crê, você já está salvo. Mas isso não significa que vai reinar. Agora, se você quer reinar, ou seja, se você quer ir além, se você quer ser um cristão vencedor e adquirir as promessas de Deus que tem lá nas 7 igrejas do Apocalipse, a partir do capítulo 3 em diante ali, se você quer ir além, então você tem que fazer as obras que agradam a Deus. Aí sim, depende de você. A salvação comum não depende de você. É você que ganha ela pela fé. Agora, o reino é tomado por esforço. Ou seja, é você se dedicando nas orações, é você se santificando, é você buscando ser uma pessoa cada vez melhor, buscando agradar a Deus. É assim que funciona. Então, essa é a diferença da salvação comum para a salvação completa. Por isso que existe esse contrito entre muitos cristãos, né? Então,
Salvação comum e completa. A completa é de acordo com as tuas atitudes, se você vai reinar ou não. Aí é com você. Agora, a salvação comum é quando você crê em Jesus Cristo. Tá bom? Eu não sei se você conseguiu compreender essa mensagem, mas se de repente você tiver com alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, danielsantos.7, tá bom? Vou deixar meu Instagram aqui e você dá uma passadinha lá se de repente você ficou com alguma dúvida a respeito do que eu falei, tá? Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço em nome de Jesus.